um dia especial chamado Sábado do Senhor. Deus na criação, cada obra que Ele fazia, Ele dizia assim: olha, e viu Deus que era bom. Até o sexto dia, Ele foi criando todas as coisas. E a Bíblia relata que Deus no sétimo dia, o que disse que nós lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Eu quero dizer para você que esse descansar aqui de Deus não é porque Deus estava cansado, mas no original vem que Deus cessou a sua obra que criara e fizera. E assim, Jesus, quando Ele escreve, Marcos escrevendo em Marcos 2, versículo 27 e 28, o sábado foi feito por causa do homem. Sabe por quê? Porque Deus estava criando todas as coisas. Deus sabia que nós íamos trabalhar durante 6 dias. E sabendo que nós íamos trabalhar durante 6 dias, Deus fez um dia especial. E esse dia, sabe o que Deus estava dizendo? Olha, filhos, no dia do sábado, que é o sétimo dia, vocês vão ter um momento a sós comigo. Durante todo o dia você vai estar me adorando, eu vou estar com você, recebendo o seu louvor, a sua adoração. Eu vou estar junto com vocês em cada momento desse dia, que é um dia que eu separei para que você esteja alguns instantes no mundo de tanta correria. Você está comigo. Nós vivemos num mundo que está difícil tirarmos tempo, não é verdade? E a palavra do Senhor diz assim: olha, e abençoou o Senhor o dia sétimo e o santificou. Nós temos aprendido que a bênção de Deus vem sobre todos os dias. A Bíblia, a palavra de Deus, através de Jesus, diz assim que todos os dias são abençoados, porque vem a chuva, o sol, e os alimentos vêm para os bons e para os maus. Mas só que tem uma especialidade aqui no sétimo dia. Além da bênção, Ele atribui a santificação. Deus abençoou e santificou o dia sétimo. Em Êxodo, que eu também li, capítulo 20, versículo 8 ao 11, lá inicia dizendo assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. 6 dias você pode trabalhar. 6 dias você está lutando pelo pão de cada dia. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas ainda não conseguiram entender ainda que o sétimo dia, que está escrito nos 10 mandamentos, é sábado do Senhor teu Deus. Alguns acham que o sétimo dia do 4º mandamento da lei de Deus, ele é de Moisés, ou ele é ainda do Antigo Testamento, o qual foi abolido e pregado na cruz. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, 6 dias você vai trabalhar, fazer toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não faça nenhuma obra. Lembra da cessação de Deus? Deus cessou. No sétimo dia, nós cessamos nosso trabalho cotidiano. Nós paramos de trabalhar. Aquele que é médico para de trabalhar nesse dia. E aquele que é médico trabalha nesse dia quando é para fazer uma assistência, algo de misericórdia, alguém que necessita. Nós concordamos com isso. Mas aquele que é mecânico deixa de trabalhar durante o sétimo dia para prestar louvor e adoração a Deus. Aquele que é vendedor, durante 6 dias ele trabalha normalmente, mas o sétimo dia é o dia de estar sós com Deus, unido em igreja, como nós estamos aqui nesta manhã. E ele diz assim: olha, esse dia foi para você descansar em mim. Durante 6 dias, com certeza você trabalhou, correu de um lado para o outro. E o corre-corre dessa vida tem trazido muita ansiedade. Corremos atrás de tudo. Tem um ditado que diz assim que temos que matar um leão a cada dia. A cada dia que você levanta, você tem que levantar já pensando o que eu tenho que fazer hoje. Hoje eu preciso pagar essa conta. Hoje eu preciso fazer isso. Olha, hoje o meu dia está corrido. Eu não tenho tempo. E muitas vezes não temos tempo nem para ler a Bíblia, ou muitas vezes para orar. Mas isso é um tempo que nós devemos tirar, porque o tempo quem faz somos nós. E é para isso que o Senhor separou um dia especial chamado Sábado do Senhor teu Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já fez essa pergunta? Será que precisamos guardar o sábado?
como o povo de Israel obedecia o quarto mandamento da lei de Deus. Esse dia de descanso e adoração que Deus deu escrito nas tábuas de pedra com seu próprio dedo, isso está escrito em Êxodo 32 e 18. Será que nós devemos ainda no pleno século 21 nos reunirmos como igreja, um povo comprado e remido pelo sangue, e nesse dia prestar adoração, louvor e gratidão ao Senhor? Eu quero compartilhar essa verdade com você. Eu quero que você entenda que o quarto mandamento da lei de Deus, que está escrito em Êxodo 20, versículo do 1 ao 17, no quarto mandamento está o amor a Deus. Quando Jesus coloca agora, ele diz assim: olha, existem dois grandes mandamentos, e esses dois grandes mandamentos, filho, o primeiro, você ame a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, igual a esse, ame ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que nós amamos a Deus quando obedecemos os 4 mandamentos da primeira tábua de pedra. A Bíblia diz que nós amamos o nosso próximo quando obedecemos os 6 mandamentos das tábuas de pedra, o amor ao próximo. Aí a pergunta é: você ama a Deus? Para mim amar a Deus, eu tenho que provar isso. Quando eu não tenho outro Deus diante de mim, eu adoro só o Deus Criador de todas as coisas. Eu amo a Deus quando eu não faço imagem de escultura e nem semelhança que há em cima no céu e embaixo na terra, o que diz a palavra de Deus. Eu amo a Deus quando eu não tomo o nome de Deus em vão. Eu reverencio esse nome, que é o nome sobre todo nome. E eu amo a Deus quando eu lembro do dia do sábado para mim prestar louvor e adoração a Deus. Aí eu estou falando para Deus: Deus, eu te amo. E como eu amo o meu próximo? Amar o próximo como a ti mesmo é quando eu honro pai e mãe, quando eu não adultero, porque adulterar é falsificar um casamento, ou quando fomos casar legitimamente, alguém está achando hoje que pode separar de qualquer maneira, e isso vai ter que prestar conta diante do juiz de toda a terra, porque é só a morte que o separe. E a palavra do Senhor diz assim: olha, não mate, não roube, não furte, não adultere, não cobice as coisas alheias, não cobice a mulher do próximo. Quando eu faço isso, eu estou dizendo: eu amo meu próximo como a mim mesmo. Quando você vê a história dos 10 mandamentos que é escrito na lei de Deus, em Êxodo 20, versículo 1 ao 17, uma coisa interessante vem à nossa mente: como foi entregue. Você já leu? Se você ler, você vai ficar impressionado. Êxodo 32, versículo 16 diz assim: aquelas tábuas era obra de Deus. A escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida em pedra. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que os 10 mandamentos que foi dado, escrito em tábuas de pedra, como diz 38:18, pelo dedo de Deus, Deus trouxe diretamente do céu. E alguém vive dizendo por aí que os 10 mandamentos é a lei de Moisés e que foi abolida. A Bíblia diz que os 10 mandamentos Deus trouxe exclusivamente do céu. É obra divina, não é obra humana. E tudo que Deus faz dura eternamente, ninguém pode tocar. E a palavra do Senhor ainda diz que Moisés, para receber os 10 mandamentos, ele ficou 10 dias sem comer pão e sem beber água. Você já imaginou o grau de santidade para receber essas tábuas de pedra? E a Bíblia diz que Moisés ficou lá no cume do monte, no Monte Sinai. O Monte Sinai faz parte ali de um dos montes da Cordilheira de Horebe, aonde Deus falou na sarça ardente com Moisés. E a Bíblia relata que Moisés ficou lá 40 dias, até um dia que o Senhor desceu sobre o cume do monte, e ali entregou as tábuas da lei, os mandamentos, para Moisés trazer para ensinar o povo de Israel. Mas só que quando Moisés estava ali, na presença do Deus de toda a terra, Deus diz assim: olha, pode descer, porque o seu povo já desviou desse caminho. E quando Moisés desce, ele vê lá uma imagem do deus Apis, que eles adoravam no Egito. Um Deus, lamentavelmente, em forma de um bezerro de ouro, e o povo estava fazendo festa e o adorando. E ali Moisés disse que se irou-se, e ele pegou as tábuas de pedra e jogou ao pé do monte e quebrou os 10 mandamentos que estavam escritos em 2 tábuas de pedra.
E ali depois Moisés vai conversar com Deus. E Moisés agora intercede por aquele povo. Olha, Deus, perdoa esse povo, Senhor. O que vão dizer os pagãos, Senhor, que tu tirou com mãos estendidas e braços fortes do Egito para matar aqui agora nesse deserto? Perdoa esse povo, ó Pai. Ali Moisés estava se colocando no lugar de Jesus Cristo, que um dia também, mesmo nós sendo transgressores da lei de Deus, pecadores, Jesus intercedeu por nós junto ao Pai, dizendo assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ali o Deus, o Todo-Poderoso, os perdoa e diz: olha, Moisés, eu só vou riscar do meu livro que eu escrevi só aquele que desobedecer a minha lei, o meu estatuto e o meu juízo. E a Bíblia diz que agora Deus faz um novo pacto com Moisés. Moisés, você agora vai lavrar. A primeira tábua dos 10 mandamentos eu trouxe pronta. Agora você vai lavrar as tábuas, como aquelas primeiras que eu te dei. Você vai escrever, você vai lavrar e vai subir ao monte novamente. E lá você vai ficar novamente 40 dias e 40 noites. Você imaginou o castigo para Moisés agora? Lembra das tábuas, Moisés? Lembro. Então você vai lavrar 2 tábuas, como a primeira. E na hora que estiver prontinha como a primeira, você vai subir no monte novamente. E vai ficar novamente 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Aí, quando você lê na palavra de Deus assim, olha, Êxodo 31 e 18, que foi Deus que escreveu. E Êxodo 34, versículo 1, ele diz assim: eu vou escrever novamente as mesmas palavras que estavam na primeira tábua. A pergunta para você é: se Deus escreveu por 2 vezes os 10 mandamentos, escrita em tábuas de pedra, será que homem ou qualquer outro ser criado pode tocar nos 10 mandamentos? A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso nos ama de maneira tal que Ele nos dá sempre uma segunda chance. E agora Moisés sobe lá e recebe novamente, ali escrito pelo dedo de Deus, as segundas tábuas, porque as primeiras ele tinha quebrado. E quando você lê numa Bíblia chamada Bíblia de Estudo Pentecostal, muitos têm ela, na página 146, é de um autor americano das Igrejas Assembleias de Deus. Lá ele define muito bem a tríplice divisão da lei mosaica. Ele diz assim: olha, a lei mosaica, ela admite-se uma tríplice divisão, que é lei moral, são regras para um santo viver dada por Deus, que é os 10 mandamentos. Aí lei cerimonial, a cerimônia que o povo de Israel faziam, e o qual Jesus cravou na cruz do Calvário. E a lei civil, que ali eram os direitos e deveres que Israel tinha para com a nação. E Êxodo 20, versículo 8 está dizendo assim, que é da lei de Deus, 10 mandamentos: lembra-te do dia do sábado. Sabe o que Deus está dizendo? Que depois de tudo que Ele tinha criado, Ele santificou e abençoou esse dia, para que você estivesse aqui. Sabe como é que está o mundo aí fora hoje, nessa manhã? Milhões morrendo. Outros não sabem o que fazer de sua vida. Outros com a mente a mil, querendo ganhar muito dinheiro. Outros tramando muitos negócios. Outros arquitetando artimanhas que o diabo coloca na mente deles para matar, roubar e destruir. Mas nós obedecemos a palavra, estamos aqui depois de uma semana estressante, uma semana de um corre-corre. Estamos aqui para adorar aquele que criou todas as coisas. E o que nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado por esse dia de deleite e prazer. Esse dia, meu irmão, não pode ser um peso em nossa vida. Tem que ser de prazer, de deleite. Você viu como foi a tua semana, essa semana que passou? Quantas vezes você ficou pensando: o que eu vou fazer nessa semana? Talvez eu estou falando para alguém aqui que achou que não ia chegar no final de semana. Talvez alguém que está nos ouvindo achou que a sua vida está no limite, não tem mais saída. E eu quero dizer para você que existe um Deus de amor que já nos reservou esse dia para nós estarmos ao lado dele, diante dele, assentado aos pés daquele que vive e reina para todos sempre. Quando você lê o versículo 10 de Êxodo 20, lá está dizendo assim: olha, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não é de Moisés, porque ele foi feito ainda na criação. Quando Deus criou todas as coisas, no 7º dia Ele criou o dia e abençoou e santificou o dia. Aí Jesus fala que foi por causa do homem, para que o homem, num mundo que havia estressante, descansasse em Deus no dia 7º.